está sendo aberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, todo-poderoso Rei da Glória, te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque sabemos que somente o Senhor é santo, digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Te louvamos, meu Pai, e apresentamos, meu Pai, este culto que vai ser apresentado a Ti. Apresentamos, meu Pai, a palavra, meu Pai, que será ministrada esta noite. Que o Senhor venha abrir os corações, meu Pai, para receber direto do trono da Tua glória a palavra que vai ser ministrada esta noite. É por isso que nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda exaltação seja dada a Ti, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és o único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder. Te louvamos, meu Rei, porque Tu és santo, Tu és digno de toda a honra, toda a glória. E Urianda Labassuri cantas Verianda Labás. Eu te louvo, eu te exalto, te glorifico, porque Tu és santo, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Assim como os anjos do céu te louvamos como servos inúteis que somos, porque fazemos somente o que te agrada, somente aquilo que o Senhor nos manda fazer. É por isso que te louvamos, meu Rei. Toda a honra, toda a glória, mais uma vez seja dada a Ti, nos céus e na terra. É o que nós te pedimos, em nome do Deus Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Rei. Louvado e bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus. Quero agradecer, então, primeiramente a Deus por essa oportunidade, né? É um privilégio de pregar a palavra do Senhor. É um privilégio de ser recebido aqui para trazer a mensagem do Senhor. Aleluia. E esse culto é para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos começar esse culto, então, glorificando ao Senhor com palmas bem alegres. Glória a Deus. Para louvar o nome do Rei dos Reis. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui quem prega essa palavra para você hoje não é uma pessoa que cresceu num berço evangélico. Todavia, a minha família sempre foi evangélica, mas eu cresci segundo os meus caminhos. Então, hoje, aqui está diante de vocês apenas um servo inútil, porque eu faço somente aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Aleluia. Hoje estamos aí, eu e meus irmãos, para a glória de Deus, pregando o Evangelho nas ruas, pregando o Evangelho segundo o que Jesus nos ensinou, né? Segundo o Evangelho que Jesus nos ensinou, Glória a o Deus. Evangelho da salvação, o Evangelho que liberta pessoas. Outrora, há 6, 7 anos atrás, eu era um dependente químico. Há 7 anos atrás, num dia como esse, no final de semana, não tinha dia para eu estar no mundo afora usando droga. Eu era um dependente de cocaína, usava crack somente no momento em que acabava a cocaína. Isso há 7 anos atrás, antes de conhecer Jesus. E como vai dizer em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom de Deus é a vida eterna. O dom de Deus é salvar o homem. Por isso que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Amém, Senhor. Mas antes ele espera que o ímpio se arrependa. Está escrito assim: vivo eu, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes em que ele se arrependa. Então, para a glória de Deus, hoje aqui está um homem liberto das drogas há mais de 5 anos, um homem que outrora foi usado aí como isca de Satanás, como uma ferramenta de Satanás, e hoje ele tira nas almas da mão do diabo, amém? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez, vamos se colocar de pé, em referência à palavra do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, ali nós vamos ler no capítulo 9, Glória ao Rei Jesus. glória a Deus, aleluia. Bendito é o Teu nome, Jesus.
Bom, eu não falei meu nome, né, meus irmãos? Meu nome é Tiago, eu não sou pastor, não tenho um título não, sou apenas um servo. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 adiante. Aleluia. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote para as sinagogas. Versículo 2: e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, saiu Saulo, levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Respondeu então Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males este homem tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém. Aleluia. Somente até aqui. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra maravilhosa. Não pode ficar à vontade aí. Eu vou fazer uma breve oração. Só peço que os irmãos encurvem a cabeça, pois agora eu vou apresentar minha vida diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, entrega agora toda a direção em tuas mãos. Faça segundo o teu querer, não segundo a minha vontade, não segundo a carne, nem tampouco segundo o ego humano. Mas todavia, a partir de agora, ó Santo Espírito de Deus, entrega em tuas mãos a direção dessa palavra, que essa palavra seja inspiração divina do Senhor para o coração daqueles que aqui se encontram para ouvir a mensagem do Evangelho, Senhor. Senhor Jesus, que a partir deste instante e momento, os ouvidos estejam abertos, que a atenção esteja totalmente voltada para a tua palavra, e assim eu entrego a minha vida em tuas mãos. Faça o teu querer. Amém. Amém. Então, todavia, meus irmãos, essa palavra de Atos capítulo 9 é uma mensagem muito bonita. Eu sempre tive muita vontade de pregar acerca dessa palavra, acerca dessa mensagem. Hoje eu confesso que é a primeira vez que eu vou mencionar acerca dessa mensagem. No decorrer da semana eu prego sempre muitas mensagens, mas essa mensagem é uma mensagem que toca muito no nosso coração. Nós conhecemos Paulo e Saulo. Os dois, embora são o mesmo homem. Saulo, antes de conhecer a Jesus Cristo, a Bíblia diz que Saulo, ele enviava cartas para as cidades, para as igrejas. Antes de conhecer a Cristo, ele enviava cartas para perseguir as igrejas. Nessas cartas ele mandava ameaças, e segundo o que a palavra do Senhor vai dizer, ele era um grande perseguidor da igreja.
era um homem derramador de sangue, era um dos mais piores assassinos daquela época, era Saulo. Muito sangue foi derramado da igreja de Cristo. A Bíblia diz que ele entrava dentro das casas, ele arrastava homens, ele arrastava mulheres para fora, para mandar matar eles, muitas vezes queimado, muitas vezes apedrejado. Era um homem terrível. Então a Bíblia vai dizer que Saulo ele estava agora caminhando, quem sabe em cima de um cavalo, galopando. Ele estava a caminho de enviar uma carta para poder matar a igreja. Nesse momento ele vê um clarão de luz no caminho, e nesse momento ele vai ouvir uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Ele é atônito, desesperado, ele já entende: o que tu queres de mim, Senhor? E a Bíblia diz que ele cai cego. Então nesse caminho que ele estava indo para perseguir, que ele encontrou a Jesus. O caminho que Saulo estava indo, Jesus ele simplesmente apareceu para poder impedir que ele derramasse mais uma vez o sangue da igreja. Isso acontece muito, meus irmãos, na vida de muitas pessoas. As pessoas andam de cabeça dura, elas sabem que está realmente desagradando a Deus, sabe que seus caminhos não estão de acordo, não estão alinhados segundo a vontade de Deus. E quando Deus aparece no caminho para impedir que a pessoa faça tal coisa que não é agradável a Deus, ela cai do cavalo, ela se frustra, ela bate cabeça, anda dando cabeçada, porque está indo em direção contrária, está fazendo aquilo que não é agradável a Deus. Saulo era um assassino, mas Jesus falou: Ananias, vai lá em tal cidade, na rua que se chama Direita, lá tem um nome chamado Saulo, na cidade de Tarso. Pega o chifre de azeite, unge ele, porque ele para mim é vaso escolhido. Naquele momento, Ananias, ele já sabia com quem que ele ia lidar. Ele conhecia o Saulo, sabia que era um assassino, sabia que se tratava de um homem muito frio, um homem que derramou muito sangue. Então a Bíblia diz que ele falou: Senhor, mas é esse homem que persegue a tua igreja, esse homem, ele assassina os seus servos, Senhor. E ele nesse momento, falando com Deus, com medo, temendo, Deus fala: vai, unge ele para mim, porque é vaso escolhido. Então aqui hoje, meus irmãos, todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos ouvindo a palavra de Deus porque nós somos escolhidos. Muitos que têm estado em caminhos opostos dos caminhos de Deus são escolhidos. A Bíblia diz que são muitos chamados, são muitos chamados, mas são poucos os escolhidos. Deus chamou todos para a salvação, mas agora os escolhidos são aqueles que também escolheram a Deus. Então essa conversão de Saulo é uma conversão que nos leva a refletir o valor de uma alma para Deus, o valor que uma alma ela tem para Deus. Amém. Que valor que tem um assassino diante de uma sociedade? Será que valor que tem diante do governo um assassino? Nenhum. Para o governo, um assassino é uma pessoa que merece a morte e tem que ficar preso até a morte. Que valor tem para um homem, um assassino, um bandido, uma prostituta, um ladrão, que seja qualquer pecador, diante da sociedade não tem valor nenhum. Mas Deus ele foi lá, escolheu, falou: pega o chifre de azeite, unge, porque é vaso escolhido para mim. A Bíblia diz que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. Você parou para pensar que valor que essa alma tem? A Bíblia está comparando uma única alma, a alma de um bêbado, de um traficante, de um assassino, de uma prostituta, uma única alma comparada com o mundo inteiro. É mais caro que uma Lamborghini, é mais caro que uma Ferrari, que a cidade inteira, o Vaticano, onde armazena ouro e muita riqueza. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que tudo isso. E é por isso que Jesus se entregou então na cruz. Glória a Deus. Por isso que Jesus tinha que se entregar na cruz.
Porque ele viu que as almas estavam perdidas. Ele viu que as almas, elas estavam perdidas, estavam caminhando para o abismo. Ele viu a situação do planeta Terra, viu que nenhum homem conseguiria se salvar, então ele veio com essa providência, com esse preço, para poder salvar o homem. Aleluia, glória a Deus. Então é por isso que nós, mediante essa graça, nós temos o quê? Um temor de obedecer a palavra. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, não é verdade? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé que em Cristo Jesus há. Porém, mediante essa graça, nós temos o quê? Nós temos um cargo de obediência, um agradecimento, na verdade. A obediência é uma forma de gratidão diante de Deus. A nossa obediência, mediante essa palavra, é uma forma de agradecer a Deus pelo sacrifício. Aleluia. Então você vê que Deus, ele escolheu quem? Saulo era um dos maiores assassinos. Mas por que ele fazia aquilo? Cegueira espiritual. Cegueira espiritual. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. A letra sem o Espírito, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sem o Espírito de Deus dentro do homem, ela pode ser arma para matar ou pode ser uma ferramenta para salvar. É verdade. A Bíblia sem o Espírito Santo de Deus para nos ensinar, para nos direcionar, para nos corrigir, ela se torna uma arma. Assim era Saulo, conhecedor da lei, estudado numa das melhores escolas daquele tempo. A Bíblia diz que Saulo era estudado na escola de Gamaliel. Era uma escola de estudo religioso. Então, ele até ali então só conhecia a lei. Aleluia. Mas ele foi ter o Espírito a partir do momento em que Jesus aparece para ele. Então Saulo até ali então ele não tinha um espírito de vida. Por isso que a letra que ele tanto conhecia, a palavra de Deus que ele tanto conhecia, estava levando ele a matar, a perseguir. Ele não tinha um espírito. Então é aí que muitas pessoas se perdem. É aí que muitas pessoas se perdem. Religiões, estudos de teologia, e fazem cursos, mas não conhecem a Deus, não se encontraram ainda com Jesus. Tem a letra, mas não tem o Espírito. Então é por isso que muitos estão mortos. Em Apocalipse vai dizer assim: tem nome de que está vivo, mas está morto. Tem pessoas, meu irmão, que está caminhando, está bonito por fora. Tem pessoas que está bem aparente, passa um perfume, está aparentando bem diante os olhos humanos, diante a sociedade. Essa pessoa está bem, mas a Bíblia diz que está morto. A Bíblia diz que ele está morto. E essa morte é uma morte espiritual, primeiramente espiritual. Consequência da morte espiritual vem a morte física. Então, tem muitas pessoas aí que você vai ser enganado facilmente. Uma pessoa de terno, uma pessoa com a Bíblia na mão, uma pessoa que carrega até um título e tem até um certificado de pastor, mas muitas vezes morto. Muitas vezes morto porque em Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o pecado ele mata, meu irmão. A princípio é uma morte espiritual. A pessoa está caminhando, achando que está tudo bem, mas a alma dela, ela já está pedida do inferno. Está caminhando, está respirando, mas a alma dela já está pedida no inferno, já tem um lugar reservado. E é por isso que o homem ele tem que entender, meu irmão, tem que entender que realmente essa palavra, ela tem que ser lida. Essa palavra não somente tem que ser lida, mas ela tem que ser praticada, ela tem que ser examinada. Ela tem que ser examinada dia após dia. Examinais as Escrituras, pois elas testificam de mim. É isso que Jesus ele falou, nós temos que examinar as Escrituras. Quando a igreja examina as Escrituras, encontra vida, encontra a vida eterna. Quando nós deixamos de examinar as Escrituras e vamos caminhar segundo o que nós achamos que está certo, nós vamos nos perder. Quando falta o conhecimento, o povo perece. Quando falta conhecimento de Deus, o povo se perde.
nós vemos que, todavia, desde os tempos antigos, o povo, eles eram guiados por homens, eram guiados por sacerdotes. Moisés, ele vai, sobe no monte para santificar as tábuas dos 10 mandamentos para Deus. Ali o povo ficou sozinho somente 40 dias. Naqueles 40 dias, o povo se perdeu, porque o conhecimento que o povo adquiria vinha através de sacerdotes, vinha através de homens. Mas hoje o nosso conhecimento, ele está na palma da mão, e nós temos o Deus que pode habitar dentro de nós ou não. Mas o povo ainda mesmo assim está se perdendo. O povo ainda mesmo assim continua se distanciando de Deus. Mas porque o coração, a boca até confessa, mas o coração está endurecido. Com teus lábios me honro, com teus lábios me honro em vão, mas o coração está afastado. Em Mateus capítulo 15, Jesus estava falando com os fariseus: com teus lábios vocês me honram em vão, ensinando doutrinas de demônios que são preceitos humanos, mas o coração está afastado de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, meus irmãos que aqui se encontram, eu quero dizer a vocês que essa palavra que está sendo pregada hoje é a mesma palavra que foi pregada há 2000 anos atrás, a mesma palavra que foi pregada para Saulo, para os discípulos. Ela tem que ser pregada nas ruas, está sendo pregada aqui agora para um intuito, a fim de que o homem venha chegar ao conhecimento e assim ser salvo. Então, aqui dentro, eu creio que vai sair sim muitos pregadores ainda. Não pregadores de templo, de púlpito, porque não tem lucro nenhum, não tem benefício nenhum você entrar num lugar onde pessoas estão sãs. O médico, ele não vem para o são, ele vem para o doente. Então Jesus, ele não veio para os santos, não veio para o santarrão, não veio para o pastor, ele veio para os perdidos, ele veio para aqueles que estão necessitando. Então a palavra do Senhor tem que ser pregada mais do que dentro dos templos, nas ruas. Então eu creio que Deus vai levantar daqui de dentro grandes remanescentes, grandes homens de Deus, que vai, assim como Saulo, anunciar o Evangelho. Porque, meus irmãos, o tempo ele está contado. O tempo da igreja aqui na terra, ele está contado. E é por isso que Jesus, ele tem pressa em que o Evangelho seja pregado. Jesus, ele tem pressa que o Evangelho venha a ser anunciado, porque para que ele venha nas nuvens do céu, para que ele venha buscar a sua igreja, o Evangelho do reino tem que ser pregado. É o que Jesus falou: e o Evangelho do reino será pregado em todos os confins na terra, e em seguida virá o Filho do Homem nas nuvens dos céus com poder e com grande glória. Com poder e grande glória, Jesus virá nas nuvens dos céus, quando esse Evangelho do reino, que é o verdadeiro Evangelho, sem mistura, que é o verdadeiro Evangelho sem interesses financeiros, quando o verdadeiro Evangelho for pregado na China, no Japão, na Coreia, em todos os confins da terra, para os budistas, para os muçulmanos, aí o Filho do Homem virá nas nuvens dos céus. E eu quero dizer a vocês, meus amados, que esse Evangelho do reino começou a ser pregado. O Evangelho do reino já está sendo pregado em diversos países. Os meus olhos têm visto o Evangelho sendo pregado nos Estados Unidos, está sendo pregado no Japão, em Goiânia, em vários estados do Brasil. O Evangelho está sendo pregado nas ruas. Eu não estou falando desse Evangelho que você ouve dentro de igrejas enormes, não é esse. Eu estou falando do Evangelho que foi anunciado pelos discípulos, pelos apóstolos e pelos profetas de Deus, o Evangelho verdadeiro. Então, para que Jesus venha, tem que primeiro acontecer isso: ser tirado a apostasia, ser tirado o falso evangelho. O que é o falso evangelho? Deus vai te abençoar, Deus, ele vai fazer isso na sua vida, Deus vai te prosperar. Receba, é só prosperidade, só palavra de autoajuda. É como se fosse digamos assim, uma palestra para motivar. É o que está dentro de muitas denominações hoje, palestras motivacionais. E qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte:
Suponhamos que eu entro dentro de um lugar onde as pessoas estão todas desconcertadas diante de Deus. Eu vou subir aqui, eu vou agradar todo mundo, eu vou massagear o seu ego, vou falar: Deus é contigo, varão, Deus é contigo, homem. Segue em frente, Deus está se agradando de você. Eu estou servindo de pedra de tropeço para você. Estou te enganando, porque sua vida ela não está consertada diante de Deus. Você está vivendo como inimigo de Deus, desagradando a Deus. E eu digo para você que você pode seguir em frente, que está tudo em paz e que Deus está se agradando de você. Esse não é o Evangelho de Cristo. É como eu sempre costumo dizer: o Evangelho de Jesus Cristo, ele traz 3 caráteres. Ele vem para ensinar, para corrigir e consolar. Se uma pregação não tiver esses 3 elementos, não tiver esses 3 caráteres, não é uma pregação completa, porque o Evangelho carrega consigo tudo isso. Em Timóteo vai dizer: toda a palavra é divinamente inspirada por Deus para instruir, corrigir e ensinar. Aleluia! A palavra de Deus é para isso: corrigir, instruir e ensinar. Se você não for ensinado, você não sabe qual caminho você deve seguir. Se você não for corrigido, você vai continuar andando errante. Então Saulo, primeiro, para se encontrar com Jesus, ele teve que o quê? Bater muita cabeça, derramou muito sangue, perseguiu muito. Mas quando ele se encontrou com Jesus Cristo, os caminhos dele mudou. Aleluia! Todos nós só sabemos se nós temos um verdadeiro encontro com Jesus quando a nossa vida muda, quando o nosso caráter é mudado. A mudança não é só por fora, não é simplesmente eu visto uma roupa que vai mostrar que eu sou um cristão. A mudança ela vem de dentro para fora. A mentira ela já não permanece na boca, os pensamentos de malícia não vão permanecer mais, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Já não sou eu mais quem vive em mim, mas Cristo é quem vive. Então Saulo só parou de matar por isso, porque Cristo passou a habitar dentro dele. Aquele espírito que ceifava vidas, ele saiu. Quando a luz ela vem, isso tem que acontecer. Quando vem a luz divina, quando Jesus ele vem com a luz, as trevas ela tem que sair para fora. É verdade. E é por isso que Jesus falou que não tem como eu pegar, por exemplo, uma lamparina, eu vou encher a lamparina de azeite, aí agora eu pego a lamparina, acendo e guardo debaixo da cama. A Bíblia diz que a lamparina tem que ser colocada onde? Em cima do velador, para que todo o ambiente venha resplandecer. E aí Jesus fala que nós somos a luz. Quem? A igreja. Ele fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E aonde que a luz tem que brilhar? Em meio às trevas. Trevas, tudo que representa o pecado. O mundo ele já é o que? No maligno. Então é lá que é o lugar da igreja. O lugar da igreja é onde o maligno está dominando. A igreja tem que entrar em conflito espiritual com o maligno. Por exemplo, quando é pregado o evangelho. Então, por isso que Saulo ele mudou, porque ele teve um encontro com a luz. Aleluia. Quando a luz aparece para Saulo, Jesus ele fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele ficou com medo, aterrorizado, porque aquele temor caiu quando ele ouve a voz de Jesus. Aí ele entende que tem alguém maior do que ele, tem alguém mais poderoso do que ele se sente ali um inútil. Então nós, quando conhecemos ao Senhor, tudo isso vai acontecer na nossa vida. Essa luz vai raiar na nossa vida, vai haver o temor dentro de nós vamos nos sentir pequenos diante da presença de Deus, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. E é por isso que nós vamos nos sentir pequenos, porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Então é isso que nós temos que entender, meus irmãos. Nós temos que entender isso. Não tem como nós encontrarmos verdadeiramente com Cristo. Por exemplo, você veio para cá, você está aqui ouvindo a palavra todos os dias. Eu não sei como que é aqui, se estão ouvindo a palavra todos os dias, mas eu creio que sim. Mas não tem como você, por exemplo, está aqui todos os dias ouvindo a palavra. Você acorda e ora, você vai deitar, você ora, você jejua, você ouve a palavra, aí você vai sair daqui, vai para lá, e o velho homem vai te dominar de novo. Não tem como isso acontecer com a pessoa que conhece a Jesus verdadeiramente. Não tem como você voltar a ser o velho homem conhecendo a Jesus verdadeiramente. Você só vai conhecer Jesus verdadeiramente quando essa palavra aqui
essa palavra, qual está nas nossas mãos, ela entrar dentro de você e fazer morada, aí sim sua vida vai ser mudada. Aí sim você vai se tornar um novo homem. Você vai deixar de ser Saulo e vai se tornar um Paulo. Vai deixar de ser um perseguidor e vai se tornar um perseguido. Vai deixar de matar e vai trazer vida. Quando você se encontrar verdadeiramente com Jesus Cristo, vai acontecer essa mudança. Essa mudança ela acontece de dentro para fora. É de dentro para fora. Tem pessoas que começam assim: eu batizei, eu agora estou lendo a Bíblia, estou congregando, então agora eu vou mudar minhas roupas, vou ouvir agora só música evangélica. Essa mudança está sendo de fora para dentro. Essa não é a verdadeira mudança. Vai acontecer isso na sua vida. Por exemplo, a sua veste mudar, o seu caráter, vai mudar tudo quando você ouvir a palavra, porque aí a palavra que você ouviu, ela vai fazer fruto dentro de você, e agora o Espírito Santo ele vai te direcionar o que é errado. Você vai sentir vergonha, não vai fazer mais aquilo que é errado porque alguém te fala. Não é porque alguém aponta e fala isso é errado que você vai deixar de fazer. Sua conduta, o seu caráter, tudo muda quando Jesus ele vem e ele entra e ele convence o homem. Mas para isso o coração tem que estar quebrantado. O coração tem que estar quebrantado para que Jesus ele entra e convence o homem. Para que Jesus venha aqui dentro desse coração duro e quebrantar ele e fazer essa mente cauterizada, enxergar a luz. O coração tem que estar quebrantado. Aí Jesus entra e convence. Para isso que Jesus ele veio, para convencer o homem da justiça, do juízo, para convencer o homem que os seus caminhos estão conduzindo à morte, para dar vista aos cegos e trazer vida aos mortos espirituais. Para isso que Jesus veio, porque o homem que está no pecado, ele está morto espiritual. É o morto lá de Apocalipse, tem nome de que está vivo, mas está morto. E veio para dar vista aos cegos, pessoas que caminham achando que está tudo normal, caminham, acham que esse caminho é reto, achando que esse caminho está levando ele à vida, mas muitas vezes está levando à morte, como está escrito em Provérbios capítulo 14 e versículo 12, está escrito assim: há caminhos que para o homem parecem ser retos, mas o fim destes caminhos são de morte. Tem muitas pessoas que caminham assim. Tem caminhos que parecem ser reto, mas o fim dele, morte. O homem veio aparentemente. Como que o homem veio? Ele olha e ele julga ser reto. O homem, ele olha aparentemente, ele julga ser certo. Saulo estava andando assim também. Saulo ele julgava dessa forma também, porque ele estava o quê? Cego. As escamas foram cair dos olhos dele. A partir do momento em que o Espírito Santo